Tem se tornado cada vez mais comum receber pessoas na terapia com grande sofrimento emocional, muitas vezes até utilizando medicações fortes, por causa do efeito bolha de filtro, que muita gente não sabe o que é, mas você agora assistindo esse vídeo você vai entender. Porque se você estiver se sentindo muito ansioso, se você estiver se sentindo muito nervoso, muito agitado, muito desanimado e tem feito muito uso das redes sociais, acaba se sentindo melhor só quando você está vendo algum vídeo, jogando algum videozinho pra cima do Instagram, você precisa entender o que é esse efeito bolha. O efeito bolha é um assunto tratado no livro Filter Bubble, que inclusive eu tô lendo, e que ele trata dessa ideia de como a rede social tenta manter a gente na plataforma, independente se vai fazer bem a nossa saúde mental ou não. O objetivo claro da rede social é manter a gente na plataforma porque assim eles conseguem aumentar as nossas chances de clicar em algum anúncio que vai gerar receita para eles. Então, basicamente, quando a gente está fazendo uso de uma rede social, a gente é o produto dessa rede social, porque ela vende nossa atenção para os anunciantes. Então é utilizada uma engenharia psicológica enorme para tentar manter a gente o máximo possível nessas plataformas. E pesquisas recentes mostram que a grande maioria das pessoas usa em torno de 3 horas ou mais de redes sociais por dia, o que acaba fazendo com que a pessoa sinta procrastinação na vida dela, fazendo com que a pessoa se sinta irritabilidade por não executar muitas tarefas na vida dela e sinta desânimo quando ela não está fazendo uso dessa plataforma. E uma das ferramentas que essas plataformas utilizam justamente para te manter nessa posição é o efeito bolha. O efeito bolha nada mais é do que o algoritmo trabalhando para tentar te manter naquela plataforma, mostrando apenas conteúdos que agradam você. Ou seja, se você gostou de um vídeo que está mostrando as pessoas viajando, você vai ver que vai aumentar consideravelmente a incidência desses vídeos lá no seu feed. O grande problema disso é que começa a passar a ideia de que as pessoas estão sempre viajando, de que as pessoas estão sempre aproveitando a vida em alguma praia na Europa, quando na verdade a grande maioria das pessoas está trabalhando igual você, está tendo uma rotina e precisa cumprir várias tarefas que não são tão charmosas quanto ir para a praia. Então isso basicamente é o efeito bolha. É o algoritmo começar a filtrar, tentando não frustrar a gente, porque se ele frustrar de alguma forma, ou às vezes trazer algum ponto mais delicado, isso vai fazer a gente sair da plataforma. Então ele tenta trazer só pontos que de alguma forma ele identificou que podem ser um pouco mais agradáveis pra gente. E ele começa a tirar do meio do caminho qualquer outra coisa que possa trazer alguma reflexão que a gente possa ter. Se você, por exemplo, utiliza o Spotify, você já deve ter percebido isso. Você começou a curtir algumas músicas ali de MPB, por exemplo, e só aparecem músicas daquele perfil. Não vai aparecer uma música de rock pra você de vez em quando, ou uma música clássica de vez em quando. Vai aparecer só músicas daquele estilo. Por quê? Porque o Spotify quer que você continue escutando apenas aquelas músicas que de alguma forma você mostrou que gosta. E ele só vai recomendar músicas muito parecidas com aquelas. Então acaba formando uma espécie de bolha, onde você não tem estímulos um pouco diferentes que possam fazer você pensar, que possam fazer você refletir sobre novas ideias, sobre novas abordagens sobre alguma coisa. E isso incentiva o quê? Incentiva justamente essa divisão entre as pessoas. Porque a pessoa que tem um lado político, ela só vai ver conteúdos daquele lado político. A pessoa que é de outro lado político, ela só vai ver conteúdo de outro lado político. Se você é uma pessoa que viu um vídeo de terraplanismo e achou interessante aquilo ali, você vai virar um terraplanista porque você não vai ter mais acesso a informações úteis para que possa considerar que a Terra não seja plana. Isso bate muito com a alegoria da caverna de Platão, que conta a história de prisioneiros que nasceram em uma caverna que estavam de costas para a saída da caverna. Então a luz batia nas costas deles e refletia isso na parede, que era onde eles ficavam olhando. E aquilo ali era realidade para eles. Até que um dia um deles saiu da caverna e começou a perceber que existe o sol, que tudo aquilo que eles estavam vendo, que eles consideravam realidade, na verdade era apenas a sombra deles, que existia muito mais a se explorar, muito mais a se compreender. E no livro isso também é falado. A bolha é um filtro de força centrífuga nos separando em um mundo onde não precisamos encontrar nada que nos faça sentir desconfortáveis. E esse exemplo da alegoria de Platão, ele mostra que se a pessoa está se sentindo segura naquela situação, muitas vezes ela não vai tentar romper uma corrente para tentar enxergar alguma coisa a mais. Na rede social é a mesma coisa. Eles tentam manter você nessa caverna onde você só vê conteúdos que reforçam aquela sua segurança. Só que nós, seres humanos, precisamos de insegurança em algumas situações. Nós, seres humanos, precisamos ser desafiados em algumas situações para refletir, para processar a vida de alguma outra forma. Afinal, a gente aprende muito com os nossos erros, aprende muito com outras opiniões, com outros desafios. E se a gente não tem acesso a isso, a gente acaba tendo uma visão muito limitada. Então a gente acaba tendo pessoas que acreditam em qualquer coisa muito fácil. A gente acaba tendo pessoas que não suportam debater com uma outra pessoa alguma outra informação. E assim as pessoas acabam se isolando. E aí elas acabam encontrando apenas como companheiros na vida dela justamente aquela rede social que colocou elas nesse lugar. Então eu resolvi criar esse vídeo aqui porque isso é o que vem me incomodando demais. Porque a partir do momento que eu começo a terapia com a pessoa, que eu começo a trazer alguns questionamentos, que eu começo a explicar um pouco sobre o funcionamento da rede social, a pessoa começa a perceber que realmente aquilo tem muita influência na vida dela, que realmente muitas vezes ela se sente triste, porque ela percebe que às vezes ela tá se sentindo desanimada, se
sentindo depressiva porque ela só vê perfis de pessoas que têm um físico completamente diferente do dela e ela se sente frustrada por não conseguir ser daquele jeito, por não ser daquela forma. E quando ela fica presa nessa rede social que bombardeia ela só com aquele tipo de conteúdo, parece que o mundo inteiro tá bem, que o mundo inteiro tá fit, que o mundo inteiro tá daquela forma e ela é a única que não está bem fisicamente. Obviamente que isso vai gerar um quadro de desânimo, obviamente que isso pode se tornar uma depressão que vai afundando a vida da pessoa e fazendo ela perder o ânimo de seguir a vida dela. Então é muito importante a gente entender que as redes sociais, elas podem sim ser ferramentas úteis pra gente. Eu tenho mais de 80 mil seguidores lá no Instagram que eu tento postar vídeos que possam auxiliar as pessoas a compreender um pouco mais as informações. Mas eu resolvi criar vídeos aqui no YouTube justamente para ter uma conversa mais densa, ter uma conversa mais completa sobre esses assuntos. Então, as redes sociais, assim como o YouTube e o Instagram, eles podem servir de informações úteis, mas a gente precisa ter um uso mais consciente dessas ferramentas. A gente precisa usar elas e ter uma certa limitação. Eu, por exemplo, uso 10 minutos por dia de Instagram. E olha que eu tenho que postar os meus vídeos lá. Aqui no YouTube eu acabo assistindo mais vídeos, mas eu também tenho uma certa limitação. Eu tenho que ter na minha rotina, no meu dia, espaço para eu ler, espaço para eu entrar em contato com algumas informações que eu não concorde tanto. Faz parte da nossa evolução emocional, faz parte do nosso amadurecimento mental a gente entender opiniões diversas, a gente entender alguns assuntos que a gente não compreende, ou que uma pessoa falou que é de uma forma, mas que a gente precisa olhar com os nossos próprios olhos e ver se é aquilo mesmo. Então esse vídeo é um chamado para você começar a ter um olho mais crítico sobre as redes sociais, a utilizar isso com mais consciência, porque senão você fica nessa bolha, você fica preso nessas informações, consequentemente isso tem um efeito emocional que pode ser muito prejudicial para você. Esse uso excessivo das redes sociais, esse vício nas redes sociais, já é algo que as pessoas que tratam saúde mental sabem que está aumentando cada vez mais. E se eu, você, não se atentarmos sobre isso, não comentarmos isso com as pessoas que a gente gosta, onde é que a gente vai parar? Enfim, a tecnologia precisa servir a gente não deveria servir a tecnologia. E a gente tem que ser mais crítico sobre aquilo que é colocado à nossa frente. Espero de coração que esse conteúdo tenha feito você refletir um pouco. E se você quiser se juntar a mim e entender mais sobre o seu emocional, entender mais sobre autoconhecimento, clica no botão aqui embaixo na descrição. Lá tem acesso a mais informações sobre a comunidade de expertos. E lá a gente realmente entende mais sobre como as nossas emoções funcionam e como a gente pode ter uma vida muito mais consciente e livre de sofrimento emocional.